Imagine só, dois homens que deveriam ser exemplos de fé e moral, transformados em traficantes de drogas em plena região de Moscou. Não há enredo de série de TV, é a realidade escancarada que nos faz questionar até onde vai a hipocrisia humana. Vamos aos fatos, porque essa história merece toda a nossa atenção. Tudo começou com uma abordagem rotineira da polícia rodoviária, aqueles que conhecemos como os anjos da estrada. Desta vez, porém, o alvo não era um motorista bêbado ou um infrator qualquer, mas um luxuoso Infiniti que chamava atenção até pelo local, a pacata vila de Nikulino, no distrito de Ramenskoe, um daqueles lugares onde o asfalto brilha mais que o sol e os moradores ostentam riqueza como se fosse virtude. Ao volante, um homem de 36 anos, Machim Kameniel, não um executivo qualquer, mas o padre Machim, reitor da Igreja da Epifania em Ramenskoe. O que um servo de Deus faria com um carro de luxo em uma vila de elite? Rezar por almas perdidas? Não exatamente. O que a polícia encontrou com ele foram vários pacotes de uma substância que, digamos, não constava no manual de liturgia, anfetamina, mais conhecida nas ruas como vitamina, um eufemismo cínico para um veneno que destrói vidas. Mas a surpresa não parou por aí. Pouco depois, outro homem de Deus foi pego em flagrante, Roman Korovenko, clérigo da Catedral do Arcanjo Miguel em Bronitz. Desta vez, o esconderijo era um garagem, um lugar tão profano quanto o negócio que ele abrigava. 8 pacotes de uma droga ainda mais letal, o metilfenidato ou, para os íntimos, flúor. O que leva um sacerdote a mergulhar nesse submundo? Dinheiro? Poder? Ou será que, em algum momento, eles leram demais Marx e decidiram que, se a religião é o ópio do povo, por que não vender o ópio de verdade? Afinal, em tempos de crise, até os ungidos precisam diversificar a renda. Sem fiéis lotando as igrejas, sem ofertas caindo do céu, o que resta? Inventar um negócio à margem da lei. Triste, mas previsível. E como se não bastasse, a Crimeia nos presenteou com um caso que beira o absurdo. Um traficante, ao ser preso, revelou um método de distribuição tão criativo quanto cruel: esconder drogas dentro de conchas de lesmas. Sim, você não leu errado. O indivíduo, em vez de usar o bom e velho esconderijo sob o tapete, optou por transformar moluscos inocentes em cúmplices do crime. Imagina a cena: uma lesma, devagar, arrastando-se pelo chão da floresta, carregando em suas costas não apenas sua casa, mas um pacote de morte. O traficante, em sua genialidade, ou matava as pobres lesmas para roubar suas conchas, ou, pior, as devolvia à natureza sem sua proteção, condenando-as a uma morte lenta e dolorosa. Poético, não? Um verdadeiro crime contra a natureza, que, aliás, merecia uma pena à altura da crueldade. Agora, vamos falar do escândalo que dominou as redes: Regina Todorenko e sua declaração infeliz sobre vítimas de violência doméstica. O que mais poderia ser dito depois de tanta polêmica? Nada, porque tudo já foi dissecado, analisado e, é claro, distorcido. Mas aqui está o ponto que poucos param para refletir: o que você vê nas redes sociais não é a realidade, é um espetáculo. Um espetáculo bem produzido, com roteiristas, editores e uma equipe inteira para garantir que cada palavra soe como música aos ouvidos dos seguidores. Todorenko, como qualquer celebridade, é uma peça nesse tabuleiro. Ela brilha na tela, recebe prêmios, sorri para as câmeras até o dia em que o roteiro falha. Porque, vejam bem, quando ao vivo acontece, quando não há tempo para cortar, editar ou ensaiar, a máscara cai. E foi exatamente isso que ocorreu. Em um momento de improviso, ela soltou uma frase que, para muitos, foi o retrato da insensibilidade. Mas será que ela realmente acredita no que disse? Ou será que, como qualquer pessoa sob pressão, ela simplesmente errou? A diferença é que, para ela, o erro tem um preço: a perda de patrocinadores, a fúria das redes, o risco à imagem cuidadosamente construída. E foi por isso, e apenas por isso, que veio o pedido de desculpas. Não por arrependimento genuíno, mas por cálculo. Porque, no mundo das celebridades, a imagem vale mais que a verdade. E aí vem a pergunta que não quer calar: por que nos escandalizamos tanto? Porque, no fundo, todos nós já dissemos algo de que nos arrependemos. A diferença é que nossos erros não são amplificados para milhões de pessoas. Não temos uma equipe de relações públicas para apagar nossos rastreios digitais. Não somos julgados por um tribunal de haters que espreita cada palavra.
Todorenko errou, sim, mas seu erro foi exposto, dissecado e usado como moeda de troca em uma guerra de narrativas. O que ela disse foi imperdoável. Talvez. Mas a hipocrisia de quem a crucifica, como se nunca tivesse falhado, é ainda mais reveladora. No final das contas, o que esses casos têm em comum? Todos eles nos mostram o quanto a fachada pode enganar. Seja um padre traficante, um criminoso inventivo ou uma celebridade sob os holofotes, a linha entre o santo e o pecador é mais fina do que imaginamos. E, enquanto nos deliciamos com o escândalo alheio, esquecemos de olhar para nós mesmos. Porque, no fundo, todos nós temos nossos esconderijos, uns mais criativos que outros. Eis que surge a pergunta inevitável: por que, afinal, a glamour insiste em coroar a mulher do ano uma figura como Regina Todorenko? O que, além da beleza estereotipada, do sorriso ensaiado e da sexualidade performática, atributos que, aliás, qualquer algoritmo de redes sociais poderia replicar em segundos, justifica essa premiação? Vamos desmontar o teatro. Primeiro, assistam aos vídeos inspiradores desse canal, desse site super 6 minutos e 47 segundos de êxtase vazio, onde mulheres, belíssimas, sim, mas tão superficialmente educadas quanto um manual de maquiagem de aeroporto, balbuciam respostas que nem elas mesmas compreendem. Perguntem-lhes sobre feminismo, por exemplo. O resultado: um festival de "eu sou feminista", mas, seguido de um silêncio constrangedor ou de uma lista de marcas de luxo que, supostamente, validam sua existência. Porsche. Bentley. Como se um carro substituísse um argumento. Essas pessoas não sabem nada. Tudo o que dizem foi escrito por editores, produtoras e assessores de imagem, aqueles mesmos que transformam ignorância em content e vendem como profundidade. Não adianta exigir coerência delas usando como parâmetro sua tia Lena ou seu amigo Várzea da esquina. Eles vivem em um universo paralelo, onde a única moeda de troca é a aprovação da multidão e os likes, claro. Dinheiro fácil, fama fácil, desculpas ainda mais fáceis. Regina Todorenko, por exemplo, se desculpou tarde demais, quando a pressão pública já ameaçava seu contrato com a Shampoo Company do momento. E quando tentou justificar sua comparação das gueixas a mulheres que se preparam a vida toda para agradar um homem, ficou claro, ela não faz ideia do que é uma gueixa. Seu conhecimento se resume ao que algum copywriter de Orel e Recha rabiscou num briefing de sexta-feira à tarde. Gueixa não é sinônimo de submissão decorativa, é arte, disciplina, uma tradição que sobreviveu a séculos de transformações, coisa que uma influencer de pacote de viagens jamais entenderá. História? Cultura? Para ela, são palavras tão abstratas quanto o imposto de renda para um bilionário. E então chegamos à queridinha Vitória Boni, que, entre uma compra na Farfetch e outra, fazem descobertas revolucionárias. Gente, sabiam que estamos todos em estresse? Que revelação! Como se a humanidade não soubesse disso desde que o primeiro hominídeo olhou para um leão e pensou: caramba, hoje não é meu dia. Mas não. Ela descobriu, provavelmente depois de ler meio parágrafo de um artigo do Google ou ouvir um podcast enquanto escolhia qual lounge de Ibiza frequentar na próxima semana. E o melhor, sua análise psicológica de 6 minutos sobre pânico e medos humanos. Uma mulher que começou a carreira servindo mocktails em baladas agora se acha capaz de dissertar sobre neurociência. O cérebro humano, quando recebe conhecimento, não tem pânico. Declara, como se fosse uma verdade absoluta, e não uma simplificação grotesca digna de um meme de autoajuda. Claro, porque conhecimento para ela é sinônimo de ler a legenda de um reel do Instagram. E as pânicos? Bem, elas existem, mas só para os mortais que não têm um personal stylist ou um terapeuta de plantão para massagear o ego. Mas a cereja do bolo é quando ela mergulha nas pesquisas secretas da CIA sobre micro-ondas e potencial masculino. Sim, você leu certo. Enquanto você, pobre mortal, se preocupa com contas, saúde e o futuro incerto, Vitória Boni está investigando entre aspas, como o 5G afeta a libido dos milionários de Mônaco. Não é à toa que ela não encontrou nada, porque não há nada para encontrar, a não ser sua própria capacidade de transformar fake news em engajamento. E enquanto isso, na vida real, aquela que existe fora dos stories patrocinados, o chefe de distrito em Yakut é preso por roubar dinheiro de cartões de benefícios sociais para comprar comida. Não iates, não relógios de ouro, não NFTs de macaco entediado, comida. A ironia.
Os mesmos que aplaudem as divas do glamour por sua ousadia são os primeiros a crucificar um funcionário público que, no fundo, fez o que qualquer pessoa faminta faria. Mas não, é mais fácil rir do anaslen, a palavra que soa como um palavrão para quem nunca saiu do asfalto, do que questionar por que um homem em um dos lugares mais remotos da Rússia precisa roubar migalhas enquanto outros banqueteiam-se em iastes com champanhe de 10 mil reais a garrafa. E então vem o governador Sergei Zhevakin, da região de Tomsk, com sua pérola de sabedoria: as notícias que criticam o governo vêm de fora da Rússia. Que conveniente! Como se a corrupção, a repressão e a incompetência fossem importadas, e não cultivadas em solo doméstico com o mesmo carinho que se dedica a um jardim de batatas. Mas não se preocupe, governador, nós também conhecemos muita gente que nunca saiu da Rússia e, ainda assim, tem mais noção de realidade do que você em seus discursos ensaiados. Então, voltamos à pergunta inicial: por que idolatramos esses fantoches? Por que damos a eles o poder de ditar o que é sucesso, inteligência ou até mesmo humanidade? Porque é mais fácil do que encarar a verdade, eles são espelhos distorcidos de nossas próprias fraquezas. Admiramos neles o que nos falta ou o que fingimos não querer. Mas quando a fachada cai, e cai sempre, o que resta não é glória, mas o vazio de quem trocou substância por views. E você, ainda acha que isso tudo é inofensivo? Ah, mas você ainda acha que isso é apenas mais um dia na vida de um país onde o absurdo virou rotina? Onde a realidade supera a sátira com uma crueldade tão meticulosa que até o mais cínico dos roteiristas se renderia à falta de imaginação? Vamos desmontar essa farsa peça por peça, porque o que você acabou de ler não é um delírio alcoólico de um blogueiro de terceira, é o retrato cru, sem retoques, de um sistema que se alimenta do seu cinismo enquanto ri da sua complacência. Comecemos pelo óbvio: você não é anônimo. Não, não importa quantos nicks você invente, quantas VPNs ative ou quantas máscaras digitais vista. O Estado não apenas sabe quem você é, ele sabe onde você mora, com quem você janta e qual foi a última pesquisa que você apagou do histórico por vergonha. E não venha com essa história de que, mas eu só critico na internet. Criticar. Isso é o que eles querem que você pense. Na verdade, você está participando de um jogo onde as regras foram escritas há décadas, e o tabuleiro é minado. Cada tweet irônico, cada meme é subversivo, cada comentário anônimo é mais um dado jogado na roleta russa da vigilância. E a casa sempre ganha. Você acha que é engraçado chamar o poder de ou adorável? Enquanto você digita, alguém em um prédio sem placas em Moscou anota seu IP, cruza com os dados do seu cartão de transporte, quem sabe, até sorri ao imaginar como será sua cara quando baterem a porta. Não com um mandado, com um convite. Para um diálogo construtivo. E aí, meu caro keyboard warrior, você vai explicar pro cara de terno preto e olhos de tubarão porque achou divertido comparar o líder supremo a um roedor de laboratório. Spoiler, eles não têm senso de humor. O que tem é um manual de procedimentos para reações inadequadas à autoridade, e você, sem querer, acabou de assinar embaixo. E não venha com essa de mas eu moro em Tomsk, ninguém liga pra mim. Tomsk. Tomsk. A terra que, segundo a lenda urbana dos serviços especiais, é tão estratégica que até os dálmatas do FBI sonham em infiltrar um espião lá, se não fosse pelo pequeno detalhe de que ninguém sai vivo da Tomsk. Brincadeiras à parte, ou não, você realmente acha que em um país onde Shamat e Nad são alvo de operações especiais de alta complexidade, sua localização geográfica vai te salvar? Onde um cara rouba um jogo de damas de uma colônia penal com a destreza de um ladino de Ocean's Eleven e o Estado abre um processo criminal por isso, mas por vender um rolo de sushi por 1.050 rublos, aí sim, aí é motivo para prisão? Isso não é corrupção, é performance. Uma peça de teatro onde o elenco é composto por você, eu e aquele policial gourmet de Kurgan que, entre uma blitz e outra, sonha em abrir um food truck de Filadélfia arroz com avocado. E falando em performance, vamos à joia da coroa, a renomeação de Tskinvali para Stalingrad 2.0? Não, pera, para Stalinir? Ou era Stalinabad? Quem se importa com os detalhes quando o que está em jogo é a grandeza histórica de um homem que, entre uma purga e outra, encontrou tempo para ser cancelado pelo Twitter antes mesmo do Twitter existir? Mas não se preocupe, camarada, o presidente da Ossétia do Sul não está sozinho nessa cruzada revisionista. Afinal, se a Rússia pode reivindicar a Crimeia, por que não reivindicar também a memória seletiva? Mas Stalin matou milhões.
dizem os chatos. E daí? Quantos milhões você matou hoje? 0? Parabéns, você é um fracassado. O Estado não se importa com números, se importa com narrativas. E a narrativa de hoje é: Stalin venceu a guerra, ergueu indústrias e, acima de tudo, não era gay. Sim, isso é um critério oficial agora. Não ria, você sabe que é verdade. Agora, o gran finale, Cheburashka. Ah, Cheburashka. O símbolo máximo da infância soviética, vendido para os japoneses como um hostel em Copacabana, e agora objeto de uma guerra jurídica internacional que faz a disputa pelas Ilhas Kurilas parecer um jogo de Uno. Mas é só um personagem de desenho, você clama, entre uma lágrima de nostalgia e um gole de vodka barata. Engano seu. Cheburashka não é um personagem, é um ativo estratégico. Um soft power com orelhas grandes e um sorriso que esconde décadas de lavagem cerebral em massa. Você acha que os japoneses vão devolver os direitos assim, por gentileza? Eles têm o mesmo Cheburashka que você tem, só que o deles vem com um manual de instruções para dominar o mundo. Enquanto isso, a Rússia quer de volta o que é seu, a propriedade intelectual e a dignidade. Bônus, se der certo, talvez consigam de quebra um anime onde Cheburashka lidera um pelotão de fuzilamento contra os traidores da pátria. E enquanto você ri, ou chora, ou bebe, lá fora a pandemia não acabou. Não, não é só uma gripinha. Não é fake news. É um teste de estresse para ver até onde o povo aguenta antes de quebrar de vez. E adivinha? Vocês estão passando com notas baixíssimas. Butovo. Sim, Butovo. O lugar onde, em plena quarentena, os moradores decidiram que o melhor jeito de apoiar os médicos era fazer um rave no pátio do prédio. Porque nada diz a solidariedade como uma playlist do DJ Oleg enquanto o vírus faz crowdsurfing entre os corpos. E o que o Estado faz? Nada. Porque, no fundo, isso é perfeito. Cada caso novo é mais um número para justificar o toque de recolher. Cada morte é mais um argumento para aumentar o controle. E cada idiota que acha que, mas eu sou jovem, não vai acontecer nada comigo é mais um voluntário no maior experimento social desde o Holodomor. Então aqui está a verdade nua e crua, vocês estão sendo gerenciados. Não por incompetência, não por acaso, por design. Cada escândalo, cada absurdo, cada piada que vira notícia é uma distração calculada. Enquanto você discute se Cheburashka deve voltar para a mãe Rússia ou se Stalin era based, eles estão reescrevendo as regras do jogo. E quando você menos esperar, vai descobrir que o tabuleiro não só mudou como você nem faz mais parte do jogo. Agora me diga, você ainda acha que isso é engraçado? E agora, quando você pensa que já viu tudo, prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nesse pântano de absurdo institucionalizado. Porque não basta só distraí-los, não, eles precisam humilhá-los também. E fazem isso com uma precisão cirúrgica, como se estivessem seguindo um manual de como desmoralizar uma população em 10 passos, sem que ela perceba. Vamos começar com o básico: 25 máscaras para 50 homens. Sim, você leu certo. Não é um erro de digitação, não é um meme, não é performance artigo, é a realidade operacional do MCHS russo, onde a matemática funciona assim: uma máscara igual 2 soldados igual uma piada macabra que ninguém ri, exceto quem assinou a ordem. Imagina a cena: 2 bombeiros em um incêndio, trocando a mesma máscara suada entre si como se fosse um cigarro em um intervalo de guerra. Aqui, irmão, sua vez de respirar o ar envenenado, mas devagar, que a máscara é nossa. E o pior: isso faz sentido para eles. Porque quando você trata pessoas como gado, o cálculo é simples: se metade morrer, a outra metade herda as máscaras. Eficiência pura. Capitalismo de desastre em sua forma mais crua. Ah, mas espere, tem mais. Junto com as máscaras, eles distribuíram desinfetante para piscinas. Sim, aquele mesmo que você usa para matar algas e deixar a água azul turquesa enquanto toma sua vodka no quintal. Só que, dessa vez, é para proteger os heróis que arriscam a vida em incêndios e resgates. Por quê? Porque acabaram os ícones sagrados, os amuletos medievais e as ervas queimadas em rituais de purificação. Sim, você ouviu direito: o plano B contra um vírus global é um produto químico que, em doses erradas, te deixa com os pulmões queimados como um frango na churrasqueira.
Mas não se preocupe, se você tossir sangue, pelo menos vai ser com um cheirinho de cloro. Progresso, não? E enquanto você ainda está processando esse nível de negligência, Voronezh entra em cena para elevar o debate. A terra do famoso Voronezisco e Miyazu, aquela carne que, segundo boatos, é tão misteriosa quanto a origem do Covid, decidiu que, em meio a uma pandemia, o que realmente precisa ser investigado é o comportamento sexual de homens que fazem sexo com homens. Não, não é pegadinha. 240.850 rublos, quase 9 milhões por Mercedes S-Class, mas isso é outra história de roubo descarado que a gente volta já já, foram destinados a um estudo epidemiológico comportamental que, traduzindo do burocratês, significa, vamos gastar dinheiro público para provar que a culpa é dos viados. Agora, pergunto, o que Voronezh espera encontrar? Que o vírus é uma punição divina por sodomia? Que os gays têm anticorpos especiais, e, se tiverem, será que a Rússia vai querer patenteá-los como arma biológica? Ou será que é só mais uma desculpa para justificar o ódio enquanto desviam verbas? Porque, se a lógica fosse coerente, eles estariam estudando os oligarcas que roubam o país há décadas, afinal, corrupção também é um comportamento de risco. Mas não. É mais fácil culpar o que já é marginalizado do que encarar o espelho. E falando em Mercedes S-Class por 8,7 milhões cada, sim, a Aeroflot, a gloriosa companhia aérea da Santa Rússia, decidiu que, em plena crise, o que ela realmente precisa são 4 carros de luxo para, bem, ninguém sabe ao certo. Talvez para levar os executivos até os aviões que não estão voando? Ou para fazer deliveries de pesquisa sobre gays em Voronezh? 35 milhões de rublos, dinheiro que, se fosse usado para comprar máscaras de verdade, daria para equipar metade do país. Mas não. Prioridades, camaradas. Afinal, nada dizem somos sérios como um carro que custa mais que a casa da maioria dos russos, enquanto a economia desaba e os hospitais usam desinfetante de piscina como protocolo médico. E como se isso não fosse suficiente, a ciência russa entra em cena com seu melhor, o Anvini Street 4, um Shen, sim, um capacete, que, segundo o brilhante professor Volgogradsky, protege contra pó, poeira e vírus com a mesma eficiência de um traje de astronauta feito em uma garagem. 100 mil rublos por uma coisa que parece saída de um filme B de ficção científica dos anos 80, um balde de plástico com um tubinho, basicamente. Ah, mas é confortável, dizem. Claro, tão confortável quanto respirar dentro de um aquário enquanto você suplica por oxigênio. E o melhor, eles querem vender isso para médicos. Médicos que, lembre-se, já estão usando máscaras compartilhadas e cloro de piscina. Mas não se preocupe, a Igreja Ortodoxa está aqui para salvar a todos. Ou, pelo menos, é o que acham o Igmen Sergi e Nikolai Romanov para os íntimos, um ex-policial condenado por assassinato que, de repente, virou autoridade moral porque, claro, na Rússia de hoje, até um criminoso pode ser profeta se ele odiar os certos grupos. Sua solução para a pandemia? Exilar os infiéis, ou seja, quem não acredita em milagres, para a República de Buriatia, a ilha de Martinica ou Spinalonga, este último, aliás, um lugar famoso por ter sido uma colônia de leprosos. Sim, ele quer mandar você para uma ilha de pestilentos. E o melhor, ele acha que isso vai acabar com o vírus. Não por ciência, não por vacinas, não por protocolos, mas por purgação espiritual. E quando você pensa, bom, pelo menos esse cara é coerente, descobre que ele mesmo já foi barrado de entrar em altares por ter a sangue nas mãos, literalmente. Um assassino dando lições de moral. Um país onde ex-presidiários viram guias espirituais, desinfetante de piscina vira remédio e Mercedes são comprados enquanto pessoas morrem. Um sistema tão podre que até as piadas se tornam trágicas. Então me diga, você ainda acha que isso é só coisas da Rússia? Que isso não pode acontecer onde você mora? Que você está seguro? Acorde. O tabuleiro já mudou. E você ainda nem sabe que já é um peão. Pare e pense. Quantas horas da sua vida você já gastou assistindo a esse circo de horrores se passar por entretenimento? 12 dias de trabalho, gota a gota, enquanto eles riem da sua cara. Dá para ver no seu cabelo desgrenhado, mal cuidado, crescendo sem rumo, igual à sua paciência. Igual ao país que te engole. E eu? Eu coloquei alma nisso. Não por vocês, não por mim. Porque alguém tinha que gritar enquanto vocês aplaudiam um palhaço que está serrando o chão debaixo dos seus pés.
Agora me diz, ainda tem gente aí, nesse paraíso eslavo, que não viu essa farsa? Que ainda acredita que isso é cultura, tradição, ou pior, normal? Será que existem criaturas tão cegas que ainda não perceberam que estão sendo vendidas pelo preço de um like? Encontre-as, arraste-as até aqui. Aperte o sino para elas, não para salvar elas, mas para que, quando tudo desabar, você possa olhar nos olhos delas e dizer: eu avisei. Abrace-se com esses rostos, sim. Abrace-se bem forte. Porque quando a música parar, e o palco pegar fogo, vocês vão precisar se reconhecer no escuro. E a música? Ah, ela já está tocando. Só não sabe se é a trilha sonora da sua salvação, ou do seu enterro.